Muito bem, vamos aí para o quarto encontro, né, da nossa preparação para a UBI. Quarto encontro que está meio encantado, né? Ministrei a aula de manhã hoje, né? E depois que terminei a aula, percebi que não tinha gravado. Aí regravei agora há pouco. E depois que eu terminei de regravar, percebi que não tinha compartilhado a tela. Que pena, você errou. Então estamos aqui agora na terceira tentativa, né? Esperamos que a coisa funcione dessa vez. Muito bem. Então vamos direto para o nosso quarto encontro. É uma aula que só está sendo feita para gravação mesmo, não tem aluno de verdade, né? Porque os alunos de verdade participaram de manhã na aula que foi realmente transmitida telepresencialmente. Aqui é só a gravação, né, do conteúdo que foi passado de manhã, justamente para o pessoal que não tem condição de assistir a transmissão telepresencial, ok? Então é uma situação excepcional, né, por uma falha minha no período da manhã. Tá certo? Então vamos lá. Nosso quarto encontro, então. Vamos que vamos. Na nossa última aula, eu tinha solicitado para que vocês estudassem o problema do arco e flecha, que está disponível aí no Pratique, né, na seção Pratique do site da UBI. E a minha ideia era que tentassem, né, ter um primeiro contato com esse problema, tentasse identificar aí o que precisaria ser feito para resolver, né? Bom, então nós vamos falar dele agora. E eu vou entrar por aqui, né, para ter acesso ao PDF, mas você pode também acessar o enunciado do problema direto pelo link que está aqui embaixo, né? Está lá na seção de problemas, no Pratique, né, problemas do nível sênior, né, ou universitário, ok? Vou clicar aqui no PDF, porque para nós, para exibir aqui é melhor, tá? Então, estamos aqui com o enunciado, tá certo? Na forma em que ele apareceu na prova da UBI 2016, na fase 2, ou seja, a fase estadual. O nome do problema era arco e flecha, né? Tá aqui o nome do arquivo, né? Do arquivo fonte, que você tinha que ter criado, arco, ponto, a extensão, né? A extensão dependendo aí da linguagem que você escolheu para programar, certo? Muito bem. Para esse problema aqui, ó, eu vou ler rapidamente a parte inicial aqui do enunciado e depois eu vou analisar alguns aspectos importantes dele e comentar uma proposta de solução, tá? Então, tem bastante coisa que a gente vai precisar comentar a respeito desse problema. Então, eu vou dar uma lida rapidinha e depois eu vou fazer vários comentários e vou explicar algumas coisas então, tá bom? O Comitê Olímpico está testando uma nova forma de pontuar as competições de arco e flecha, baseada em penalidades. O atleta vai atirar N flechas no alvo, em sequência. A penalidade da 40ª flecha atirada é computada imediatamente após ela atingir o alvo, antes do próximo lançamento, e é igual ao número de flechas que estão no alvo naquele momento, cuja distância ao centro do alvo é menor ou igual à distância da 40ª flecha ao centro, excluindo a própria 40ª flecha. Então aí você já percebeu, né? Espero que é um enunciado já meio, né, complexo, né?
é um texto que, à primeira vista, ele não desce muito redondo, né? É tipicamente aquele texto que você tem que ler mais uma vez ou duas para conseguir captar, o que é um pouco diferente daquilo que a gente viu nos dois problemas anteriores, o problema do carnaval e o problema da montanha. Tinham, né, um enredo mais fácil, um texto mais simples de ser entendido. Aí vem aqui, ó, quer dizer, a penalidade é o número das K-1 flechas lançadas antes da K-ésima flecha, que estão mais próximas ou à mesma distância do centro do alvo, comparadas com a K-ésima flecha. Então, tentou explicar o de cima, né? E deixou tão complicado quanto, né? Certamente esse enunciado poderia ser melhorado em termos da objetividade, da clareza, né, da língua portuguesa, vamos dizer assim, né? Ele está correto, mas está desnecessariamente complicado, né? A penalidade total é a soma das penalidades das N flechas. Ganha o atleta que tiver a menor penalidade total ao final. Então, vai acumulando penalidades e, no final, aquele que tiver uma penalidade total mais baixa é o ganhador. Quanto menos penalidade, então, é melhor, né, para o competidor. Veja que a penalidade total pode ser 0, se o atleta for bom o bastante para acertar numa sequência estritamente decrescente de distâncias ao centro do alvo. Ou seja, a primeira flecha está mais longe do centro do alvo, a segunda flecha está um pouquinho mais perto, a terceira flecha está um pouquinho mais perto ainda, né? Se isso for acontecendo para todas as flechas, a penalidade dele vai ser 0. Nós já vamos ver melhor a explicação disso nos exemplos, tá? Neste problema, o centro do alvo está na origem, coordenada 0, 0, né? Então, imagine um plano cartesiano e o ponto que tem x igual a 0 e y igual a 0 seria o centro do alvo, seria a mosca do alvo, né? Ok? Dada a sequência de coordenadas dos pontos em que sucessivas flechas atingiram o alvo, seu programa deve computar a penalidade total final do atleta. Tá. Então, antes da gente continuar aqui com o texto, né, vamos tentar olhar a coisa de uma maneira um pouco mais visual, né? Então, imagine que esse retângulo verde aí seria o alvo. Tudo bem que o alvo lá na figura é redondo, né? Para nós aqui o plano cartesiano tá retangular, mas não tem problema. Vamos assumir que este ponto branco aqui seria a origem. Então, esse aqui é o ponto onde x é igual a 0 e y é igual a 0, tá? Então, ó, o x é o deslocamento, né? Neste sentido, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E, neste sentido, é o eixo y, né? Então, aqui é 0, y1, 2, 3, né? Vai subindo. E para cá, menos 1, menos 2, menos 3. Tá certo? Então, por exemplo, ó, um ponto que tem bem nessa encruzilhada aqui, ó, nesse cruzamento, ele tem x1 e y1. Um ponto, ó, que venha bem aqui, ó, nesse ponto aqui onde está o meu mouse, ele tem um x menos 2 e um y menos 1.
um cara que esteja bem nesse cantinho aqui, ó, bem no extremo aqui, ó. Ele vai ter um x, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? E um y, ó, 1, 2, 3. X5, Y3. Tá certo? Este ponto que tá aqui, ó, ele vai ter um x, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E um y, 1, 2. Então, x menos 4, y2. É um plano cartesiano. E nós vamos começar o arqueiro, né? O atleta lá, ele começa com uma penalidade igual a zero. Você começa zerado. Tá certo? Aí vamos assumir que o atleta dispara a primeira flecha. E essa primeira flecha atingiu essa região aí desse ponto azul, ok? Que corresponderia aí x1, y1. Então, a distância deste ponto até a origem, ó, é essa diagonal aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Quantas flechas já estavam no alvo mais próximas do centro do que essa que eu acabei de atirar? Nenhuma. Foi a primeira, né? Então, não tem penalidade nenhuma na primeira flecha. A penalidade seria quantas flechas antes dessa estavam mais próximas do alvo do que essa que eu acabei de atirar. Quando é a primeira, não tem penalidade. Tá certo? Por quê? Porque é a primeira. Então, minha penalidade após a primeira flecha sempre vai ser zero. Começou com zero e após a primeira ainda é zero. Aí a pessoa atira a segunda flecha. E imagina que foi nessa posição que está aqui, ó, né? Muito bem. Repare que a distância deste ponto até a origem, ó, é essa diagonal aqui, ó, que é uma distância mais comprida, mais longa, maior do que a distância da primeira flecha. A primeira flecha está mais próxima do centro do alvo do que a segunda. Então, quando eu atiro a segunda flecha, em seguida eu tenho que ver quantas flechas antes dessa estavam mais próximas do centro do alvo do que essa aqui que eu acabei de atirar. No nosso caso, 1, a primeira. Então, soma 1 aqui, ó. A penalidade agora vai a 1. Estava no zero, aí a hora que eu atirei a segunda flecha, que foi mais longe do alvo, né, do centro do alvo do que a primeira, uma flecha de penalidade. Aí o nosso amigo aqui atira uma terceira flecha. E ela foi bem pertinho do centro do alvo. Quantas flechas antes dessa estavam mais próximas do centro do alvo do que essa daí? Nenhuma. Então, a minha contagem, né, a minha totalização de penalidades continua com 1. Aí é disparada uma quarta flecha. A distância dessa quarta flecha à origem é esse segmento aqui, ó, né? Que pega essa diagonal aqui. Repare que é uma distância maior do que a distância de qualquer uma das flechas anteriores. Então eu tenho 3 flechas antes dessa que estavam mais próximas do alvo do que ela. Então soma 3 ali, ó. E a penalidade vai para 4. Aí vamos imaginar que é atirada uma quinta flecha. Essa quinta flecha, a distância dela seria a distância deste ponto azul até a origem, né? Que é uma distância maior do que a dessas 3 aqui, só não é maior que a da quarta flecha.
A quarta flecha era mais distante. Então, quantas flechas antes da quinta estavam mais próximas do centro do alvo do que ela? 3. Então, ó, a minha penalidade que estava em 4, soma mais 3 flechas lá. Vai para 7. Tá? Aí, o nosso herói aqui atira uma sexta flecha. Né? A sexta flecha, ó, a distância dela até a origem é essa diagonal aqui, ó. A terceira flecha está mais perto do que essa, e a primeira está à mesma distância. Mas se você olhar no enunciado, você vai ver que quantas flechas estão mais próximas ou à mesma distância do que essa que eu acabei de atirar. Então tem que somar 2, por quê? Por causa da terceira que está mais perto, por causa da primeira que está à mesma distância. Então soma 2 ali no 7. Então ele vai a 9, ó. Entendeu? Então, para cada flecha que eu atiro, eu vejo quantas das anteriores estavam à mesma distância ou mais próximas do centro do alvo do que essa que eu acabei de atirar. E aí, a quantidade disso eu somo lá. Ok? Então, estou em 9. Aí, vamos supor que atirou uma sétima flecha. E ela pertinho, né? Do centro do alvo. Então, quantas flechas antes dessa estão mais perto do centro do alvo ou a mesma distância que esta que eu acabei de atirar? Nenhuma. Né? Então, soma 0 ali. E a minha penalidade total é 9. É 9. Ok? Então, essa é a ideia do sistema de pontuação. Né? Começa com 0 e à medida que você vai disparando as flechas, você vai calculando as penalidades e acumulando. E no final, essa penalidade total é o resultado final. Tá? Um outro exemplo, né, ó, é o mesmo diagrama, né? O alvo ali, a bola branca, né? O ponto branco, penalidade 0 inicialmente. É tirada uma primeira flecha e penalidade 0, por quê? Porque não tem nenhuma outra flecha antes dessa, né? Mais próxima do centro, né? É a primeira sempre é penalidade 0. Aí ficou 0 ali. É atirada uma segunda flecha. E no caso aqui, essa segunda flecha está mais longe do centro do alvo do que a primeira flecha. Então, soma 1 ali, ó. Quantas flechas anteriores estão mais próximas ou à mesma distância que essa que eu acabei de atirar? Uma. Então, placar ali, né, de penalidade é atualizado. Tinha 0, 0 mais 1, 1. Aí atirada uma terceira flecha, ó. E imagine que a terceira flecha atingiu o mesmo lugar que a segunda. O cara conseguiu acertar uma flecha em cima da outra. Pode isso? Pode. O problema pode. Então, repare que agora está marcado de vermelho ali. Onde está vermelho, tem uma flecha azul ali também. Que é a segunda. Então, repare, ó. Quantas flechas já existiam no alvo, mais próximas do centro ou a mesma distância que essa que eu acabei de atirar? 2, a primeira e a segunda. A primeira estava mais perto e a segunda está exatamente a mesma distância. Então, ó, são 2 que eu tenho que somar ali na penalidade. E a penalidade vai para 3. Aí o cara tira uma quarta flecha. Foi mais longe do que aquelas que ele tinha tirado até agora. Né? A primeira, a segunda e a terceira estão mais próximas do centro do alvo do que a quarta flecha que ele acabou de atirar. Então eu somo 3 na minha penalidade. Né? Então ela vai para 6. Ó. Aí o cara tira uma quinta flecha e acerta em cima da quarta.
Então, repare que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta estão ou mais próximas do centro do que a quinta, ou a mesma distância que ela. Então, soma 4. Ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, é 6 mais 4, 10. E aí o cara tira uma sexta flecha e ele consegue acertar em cima da quinta, que também está em cima da quarta. Então, repare que tem que somar 5. Né? Por quê? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, aqui vira 15. Ó. Então, essa é a penalidade final desse arqueiro, supondo que sejam 6 flechas. Ok? Então, tendo visto isso, e se você voltar agora no enunciado, você vai perceber que aquele texto meio obscuro começa a fazer um pouco mais de sentido. Né? Tá certo? Então, aqui vem uma figura, né? Onde você tem uma imagem do alvo, né? O eixo X, o eixo Y, né? Cada bolinha aqui seria uma flecha que foi atirada, né? Muito bem. A entrada, né? Fala, ó, a primeira linha vai ter um inteiro N representando a quantidade de flechas lançadas. Então, ó, aqui o primeiro exemplo, ó, 2 flechas, tá certo? E aí aqui, cada uma das N linhas seguintes, no primeiro exemplo, então, 2 linhas seguintes, né? N é 2, contém os 2 inteiros x e y, indicando as coordenadas do ponto em que a flecha atingiu o alvo. Né? Então, ó, repare que aqui são 2 flechas. A primeira atingiu na posição x1, y3. E essa primeira paga 0 de penalidade, porque a primeira nunca tem uma flecha anterior, né? Então é 0. E a segunda flecha, ó, 5, x5, y4. Né? Se você imaginar um pouco aí, você vai ver que essa daí tá mais longe do centro do alvo do que a primeira. Então, paga 1 de penalidade. Né? E acabou. Então, a saída aqui é 1. Por quê? Né? Porque foi uma sequência de 2 flechas, a primeira mais perto do alvo, do centro do alvo, a segunda mais longe, né? Então, a primeira não teve penalidade, a segunda teve uma, de uma flecha, então o total deu 1. Tá? Se você olhar aqui, o segundo exemplo, 4 flechas. A primeira, x igual a menos 100, y igual a 85. Então, é uma flecha que atinge uma região meio longe do centro do alvo. A próxima, menos 25, menos 60. Se você imaginar, ela está um pouco mais perto do centro do alvo do que a primeira. Então, ela não pagou penalidade também. A terceira, 18, 33, está ainda mais perto do centro do alvo, então ela também não pagou penalidade. E a quarta, o cara acertou na mosca, 0, 0. Acertou bem no meio, né? Então, repare que ele foi atingindo cada vez mais perto do centro do alvo. Cada flecha que ele atirava atingia uma região cada vez mais próxima do centro. Então, nenhuma flecha teve penalidade. Então, a penalidade final foi 0. E esse último exemplo, é aquele que eu acabei de mostrar, que o cara acertava uma flecha em cima da outra. 6 flechas, a primeira 1, 1, não teve penalidade para ela. A segunda 2, 2, então teve uma flecha de penalidade. A terceira 2, 2, então teve mais 2 de penalidade. A quarta 3, 3, né? Teve 3 de penalidade. A quinta 3, 3, mais 4 de penalidade. E a sexta 3, 3, mais 5 de penalidade. Deu 15.
que é aquele exemplo que nós acabamos de ver. Tá certo? Muito bem. Então, tá aqui. Qual que é a lógica de alto nível, né? Depois que você visualiza um pouco essa dinâmica da coisa, você vai ter uma quantidade de flechas para serem processadas. Atirou uma flecha, calcula a distância dela até o centro, e daí vai ver nas flechas anteriores quantas estão a mesma distância ou mais perto do centro do que ela. E vai acumulando isso daí. Processou todas as flechas, imprime total. A penalidade total. Então essa aí é a lógica de alto nível, que dá uma ideia do que está envolvido ali. Como poderia ser resolvido? Aí já é uma implementação, né? Então, você pode, à medida que vai recebendo, recebe uma flecha, calcula a penalidade dela, né? Você pode, recebe todas as flechas primeiro, daí vai processando, entendeu? Tem mais de uma maneira de você fazer isso, né? Casos de teste válidos, né? Você viu vários ali, mas seria bom, por exemplo, além daqueles, né? Porque são 3 casos que vem no enunciado bons. O primeiro, 2 flechas só, né? Com uma penalidade. O segundo caso de teste é uma situação em que a penalidade é mínima, é 0. Né? O terceiro é um bom caso também, por quê? Porque ele esclarece, né, uma coisa que a gente costuma não pensar. Eu posso ter uma flecha em cima da outra. Né? E ali, se você reparar, com n igual a 6, é um caso que tem a pior penalidade possível para n igual a 6. Porque cada flecha vai pagando a penalidade máxima. Né? A primeira paga 0, a segunda paga 1, a terceira paga 2 e assim por diante. Vai dar 15. Né? Tá certo? Agora, fora esses 3 bons casos que já veio no problema, você poderia ter um caso com uma flecha só. Por quê? Porque se você olhar aqui no enunciado, ó, você vai ver na parte de restrições, ó, que n, ó, é maior ou igual a 1. Ó. Se 1 é menor ou igual a n, é porque o n é maior ou igual a 1. Então, eu posso ter um caso com uma flecha só. E aí a resposta tem que ser 0, né? Mas é bom você ter um caso assim, porque dependendo do jeito que você organiza a tua lógica, que você codifica, pode ser que quando for com uma flecha só, dependendo do jeito que você inicializou a variável, o momento que você deixou para inicializar, pode ser que dê diferença. Então, um caso com a menor quantidade possível de flechas seria interessante, entendeu? Um caso com a maior quantidade possível seria interessante também, mas o problema aqui, ó, é que é uma quantidade muito grande, né? 100.000 flechas. Então, seria complicado você fazer um caso de teste com 100.000 flechas, né? Entendeu? Mas, ok. Um caso com todas as flechas atingindo 0,0, quanto que tinha que dar? Imagine 5 flechas e a primeira vai no 0,0, a segunda vai no 0,0, a terceira vai no 0,0, a quarta vai no 0,0 e a quinta vai no 0,0 também. Entendeu? Quanto que tinha que dar? Entendeu? Pensar nesses casos, né? Além de um caso comum, né? Que tem várias flechas, cada uma a distância diferente, né? Tal. Casos assim, tá certo? Bom, casos inválidos, né? Caso inválido é quando não tem flecha, né? N igual a 0, é um caso inválido, né? N passou de 100.000, ok? Ou as coordenadas das flechas estão fora da faixa. No meu exemplo lá, se você reparar no primeiro exemplo que eu pus ali no slide,
É um caso inválido, por quê? Porque tem duas flechas ali que não são valores inteiros as coordenadas. Uma, o x é 0,5 e a outra, o x é 0,25, uma outra lá. Esses casos não podem, por quê? Porque o enunciado fala, né, explicitamente aqui que as coordenadas, ó, são dois inteiros, né, x e y, ó, coordenadas do ponto em que a flecha atingiu o alvo. Então, não vai ter flecha com coordenada fracionária, né? Tá. Quais as dificuldades esperadas? Então, quando eu faço essa pergunta, né, e geralmente tem aluno na turma, né, é comum ter aluno que fala, não tem dificuldade nenhuma, né, mentiroso, Come on, né? man. Geralmente é o cara que se arrepende depois, fala isso porque não pensou para valer no problema. E tem gente que fala, né? A primeira dificuldade mais comum é que o enunciado não é muito fácil de entender, entendeu? É um enunciado que você precisa perder tempo com ele ali para entender o que quer dizer. Aquela caésima, pô, que K é esse? Caésima menos um, caésima não sei o quê, né? Porque ele fala e depois ele quer reexplicar o que ele acabou de falar e fica tão complicado quanto, né? Macarronicamente complicado, né? Então nós temos esse tipo de dificuldade. O enunciado não ajuda muito o entendimento, né? Você precisa dar uma relida ou algumas relidas ali para ficar mais claro para você. Daí você vai lá nos exemplos e, né, com algum esforço você acaba entendendo, né? Então, para quem, né, fala de alguma dificuldade, a mais comum para esse problema seria o enunciado pouco claro, né? Um enunciado um pouco confuso. Mas o enunciado está correto, tá? É que o texto não está muito claro, né? Tá certo? Agora, uma segunda dificuldade para quem gasta um pouco dos seus neurônios ali nesse problema é como é que calcula a distância da flecha até a origem. Por quê? Porque nos exemplos que eu mostrei, é meio visual que uma flecha está mais perto ou mais longe do centro do que a outra, né? Mas o programa não tem visual, né? O programa tem que calcular a distância e determinar quem está a uma distância menor ou maior que a outra. E aí, como é que calcula essa distância? Entendeu? Como é que você faz a continha para calcular a distância? Essa é uma dificuldade, né? Então, você tem aqui, por exemplo, né, uma ilustração de como calcular essa distância. Tá certo? Ó, você imagina que você tem dois pontos, ó, um ponto A e um ponto B no plano. O ponto A, ó, tem as coordenadas x1 e y1. O ponto B tem a coordenada x2 e y2. E você quer saber a distância de um para o outro, que é esse segmento roxo aqui, né? E aí vem da trigonometria, ó, a distância do ponto A até o B é o quê, ó? A raiz quadrada do que, ó? O x2, que é, ó, a coordenada x do ponto B, menos o x1, que é a coordenada x do ponto A. Então você pega esse menos esse e eleva ao quadrado. Mais o y do B menos o y do A, faz a subtração, eleva ao quadrado. Então, aqui vai dar um número, aqui vai dar outro, soma esses dois números, e aí tira a raiz quadrada dele. Né? Tá certo? No nosso caso, ó, o ponto B vai ser a flecha que você tirou. As coordenadas da flecha. E o ponto A vai ser a origem, o centro do alvo. Entendeu? Então, com isso, você calcula a que distância está aquela flecha que você acabou de atirar do centro do alvo.
né? Você substitui aqui, ó, o x da flecha, menos 0, né? E aqui o y da flecha, menos 0, né? Faz a continha e dá a distância. Tá certo? Mas se você não sabe essa formulinha aí, ó, já era. Não tem como fazer, cara. Entendeu? Não tem como fazer. Percebeu? De repente você pode até ter entendido aquele enunciado esquisito lá, mas puta, faltou a formulinha, hein? Que é uma formulinha meio, né, popular aí em programação, tá certo? É uma formulinha aí que a gente, né, costuma usar, né, com uma certa frequência. Certamente você já deve ter visto essa fórmula em algum momento da sua vida escolar, né? Se você lembra dela, se você entendeu, era outra história, né? Mas já estou contando para você aqui. Uma formulinha dessa aí é bom você saber. Por quê? Porque é muito comum você precisar resolver problema que tem que calcular a distância entre pontos aí, certo? Bom, então essa é uma dificuldade, ok? Você pode ter ainda uma outra dificuldade. Imagine que você lembra essa fórmula, mas daí você vai ter que codificar no seu programa. Como é que calcula a raiz quadrada aí na sua linguagem, hein? Você sabe fazer isso? Entendeu? De repente, você entendeu o enunciado, você conhece essa fórmula, mas você não sabe calcular a raiz quadrada, cara. Puta vida. Na sua linguagem lá. Hã? Na calculadora você conseguiria, no Excel você conseguiria. Porra, mas na minha linguagem eu não sei fazer isso, cara. Entendeu? Então aí envolve, né, um domínio de algum recurso da linguagem para fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Quantas coisas tem que estar resolvida para poder funcionar? Muito bem. Esse aqui, ó, é o pseudocódigo básico, né? Assim, um primeiro pseudocódigo para resolver esse problema, tá certo? Só que eu vou mostrar ele aqui, quer ver? Ó? Então ele está aqui, ó. Então, ó, algoritmo arco, né? E aí, ó, eu tenho três variáveis aqui iniciais, ó, a variável n, e a variável n é para receber a quantidade de flechas que eu tenho que processar, né? Então ela é um dado da entrada do meu programa. Aí, ó, variável x e y, x da flecha, y da flecha, coordenada x da flecha, coordenada y da flecha. Também é da entrada, né? Aí eu tenho um contador n minúsculo, que é para eu contar quantas flechas eu já processei. Tem uma variável aqui, p, né? Que eu vou usar quando eu estiver procurando quantas flechas estão mais perto do alvo do que essa daqui que eu acabei de atirar. E tem essa variável aqui, ó, é nela que eu vou guardar o resultado. Entendeu? Tanto é, ó, que eu imprimo esse conteúdo aqui, ó. Tá vendo? Escreva penalidade. E nesse problema eu preciso guardar os detalhes sobre as flechas que já foram atiradas. Por quê? Porque sempre que eu tenho uma nova flecha disparada, eu preciso comparar o resultado delas com as flechas que já foram atiradas antes. Então eu tenho que ficar guardando. Então, ó, eu criei um vetor flechas aqui com 100 mil elementos, que é a quantidade máxima de flechas, tá certo? E aqui, ó, tem um detalhe, ó, real. Porque mesmo que as coordenadas da flecha sejam números inteiros e o centro do alvo 0, 0 seja inteiro também, a distância pode ser
com quebradinhos. Pense aqui, ó. Vamos imaginar, ó. Aqui tá, né, ó, 0, 0. E imagine que você tem aqui, ó, um ponto aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. Certo? Como que é a nossa formulinha lá, ó? Raiz quadrada, né, ó. Aqui, ó, 1 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 0, né, ó, ao quadrado, que vai dar, ó, 1 menos 0 dá 1 ao quadrado, mais 1 menos 0 dá 1 ao quadrado, que vai dar 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, que vai dar raiz de 2. Raiz de 2 é um número real, cara. Ele não é um inteiro. Então, repare que existe muito aluno, né, muito competidor, que numa situação que nem essa é tentado a distância vai ser inteiro também. Aí a hora que ele faz a conta, dá um número real, a hora que ele tenta guardar na variável, a variável é inteira, então o que ele faz? É truncado o valor. Então imagine que os quebradinhos é jogado fora, vai só a parte inteira. Então você está guardando um valor que não é a distância de verdade. Entendeu? Ou seja, você perdeu a informação ali. Ok? Mas repare que o enunciado não fala que a distância é um número real. Ela fala que as coordenadas das flechas são inteiros. Mas sacar que a distância é real, corre por tua conta. Entendeu? Repare que é uma sutileza que você tem aí. Entendeu? Sutileza. Então é mais uma coisa para você errar, né? É mais uma casca de banana para você escorregar. Entendeu? No meu caso aqui, ó, eu não vou guardar as coordenadas da flecha. Eu leio as coordenadas, tá certo? E guardo a distância daquela flecha até o centro. Por quê? Porque na verdade o que vai me interessar depois é a distância. As coordenadas mesmo, para mim, são irrelevantes. O que me interessa é a distância. Tá? Então, ó, 3 variáveis para eu ler a entrada, né? Variáveis auxiliares para eu poder fazer o processamento, uma variável para eu guardar o resultado final e um vetor, né, para eu poder armazenar as distâncias na sequência das flechas. Ok? Aí, ó, leu N, quantas flechas tem para processar neste caso, começa a penalidade com 0, né? Você viu lá no coisa. E quantas flechas eu já processei? Uma. Eu vou começar com uma. Enquanto a quantidade de flechas for menor ou igual ao total de flechas que eu tenho para processar, fica no looping, ó. Então, aqui, ó, é um looping, ó. Ele começa aqui, ó. E vem até aqui, ó. Então, é um processamento repetitivo aqui. Né? Aqui eu leio a flecha, a coordenada dela, x e y, tá certo? E aí, ó, eu estou guardando, né? Aqui tá errado aqui, né? Aqui teria que ser, né? Uma atribuição, né? E eu estou usando uma função aqui, ó. Eu passo as coordenadas da flecha que eu acabei de ler, as coordenadas da origem, 0, 0, e lá dentro essa função está fazendo essa continha aqui. Ah, professor, então essa daí, para resolver esse problema, tinha que usar a função aí? Não. Você podia pôr a conta mesmo na unha aqui e pronto. Entendeu? Eu só pus aqui uma chamada de função para limpar um pouco o código, para o pseudocódigo ficar mais claro. Entendeu?
Você não precisa saber usar função para resolver isso aqui. Você podia pôr a conta aqui mesmo, né? Então, ó, calcula a distância e o valor que dá é armazenado ó, no elemento n, né, o índice n minúsculo do vetor de flechas. Como na primeira vez o n vale 1, então o primeiro xy que eu li, a distância vai ser guardado no primeiro elemento do vetor de flechas. A hora que chega aqui embaixo, ó, eu somo 1 nesse n. Volta lá, ainda tem flecha, beleza, lê o segundo x e y e guarda no flechas 2 a distância dessa segunda flecha. Entendeu? E assim vai. Então, ó, eu tenho um primeiro momento aqui, ó, que é este pedaço, ó, onde eu estou recebendo a flecha da vez. Né? A enésima flecha ou a késima flecha. Né? E guardo a distância. Calculo e guardo a distância. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer uma segunda coisa. Ó. Eu vou computar a penalidade dessa flecha que eu acabei de receber. Entendeu? Então, ó, eu marco P igual a 1, que é a primeira posição, enquanto P for menor do que o número da flecha. Na primeira vez, ó, o Nzinho vale 1. O P começa com 1. 1 é menor do que 1? Não. Então ele nem entra aqui. Por quê? Porque a primeira flecha não tem penalidade. Agora, na segunda flecha, o N já vale 2. O P vai valer 1. 1 é menor que 2? É. E aí ele vai testar se a flecha 1 é menor ou igual à flecha 2. Se for, soma 1 na penalidade. Entendeu? Aí depois o P vira 2, né? Era 1. O P era 1, soma 1 vira 2. 2 é menor que 2, não. Então, para a segunda flecha, ele comparou com a primeira. Aí o N vira 3. Né? Leu a terceira flecha, a distância da terceira flecha, P igual a 1. 1 é menor do que 3? É. Compara a flecha 1 com a flecha 3. Né? Se for a distância menor ou igual, soma 1 na penalidade. P soma 1, vai para 2. Então agora o P vale 2 e o N continua valendo 3. Flecha 2 é menor ou igual à distância que o flecha 3? Se for, soma 1 na penalidade. Aí soma 1 aqui, o P vira 3. 3 é menor que 3? Não, cai fora. Entendeu? E aqui, né, é a hora que eu acabei de processar a flecha N minúscula, soma 1 nela para processar a flecha seguinte. Até que o Nzinho aqui estoura a quantidade de flechas, ele cai aqui fora e imprime a penalidade que foi calculada. Entendeu? Então, esse é o pseudocódigo. Tá? E aí, eu fiz, né, o programa em C que calcula isso aí. Tá certo? Ó. Então, o vetor de flechas tem 100 mil flechas. Eu até fiz a funçãozinha igualzinha, tá lá. Recebe R$4 e devolve R$1, né? Double aqui é um tipo de real de precisão dupla em linguagem C, tá certo? E, olha lá, N, X, Y, Nzinho e Pzinho. E penalidade, 0, né? Aí, leu o N, e aqui eu estou fazendo aquele looping lá, só que em vez de usar um while, que nem eu estou usando lá, eu estou usando um for, né? E o N começa no 0, porque vetor em C, o índice começa no 0, N menor, N menor que não, né?
recebe o x e o y, calcula a distância, guarda, e aqui eu estou procurando, né, flechas anteriores que a distância é menor ou igual à flecha que eu acabei de atirar. E para cada uma que eu encontro, eu somo 1 na penalidade, e a hora que eu sair do loop, imprimo. Então, essa lógica que está aqui é em C, né, equivalente àquela do meu pseudocódigo. Tá certo? A função de calcular a distância está aqui, né? Então, recebeu R$ 4, né? Faz a continha, usando funções aí da uma linguagem C, né? E devolve o resultado. Mas eu poderia ter posto, né, essa instrução aqui, direto aqui, ó. Né? Entendeu? E aí não precisava da função. Ok? Muito bem. Então, pseudocódigo aqui, não é? Aí eu peguei esse programa que eu fiz em C, que compila, que roda, né? E eu testei esse programa com vários casos de teste, tá certo? Então eu gerei casos de teste. Um caso de teste que eu bolei tem uma flecha só, que é o menor caso possível. Um outro caso de teste tem 10 flechas, o outro tem 100 flechas, o outro tem 1.000 flechas, 10.000 flechas e 100.000 flechas, que é o máximo. Então, eu gerei caso de teste para essas 6 condições. N igual a 1, N igual a 10, N igual a 100, N igual a 1.000, N igual a 10.000 e N igual a 100.000. Tá? E eu rodei o programa 10 vezes para cada arquivinho de entrada. E eu fiz de um jeito que no final ele marcava quanto tempo ele levou para executar. Então, ó, para o arquivinho de uma flecha, a primeira vez deu 0, a segunda 0, a terceira, todas as vezes deu 0. Então, média, tempo médio, 0 segundos. Foi praticamente instantâneo, né? Então, ó, eu rodei 10 vezes o mesmo programa para o mesmo caso de teste. E marquei o tempo que levou. Aí eu fiz a mesma coisa para o arquivo que tem 10 flechas. Tá? E também o tempo foi 0. Todas as vezes deu 0, a média 0. Para 100 flechas, 0, 0, 0, 0. Para 1.000 flechas, 0, 0, 0, 0, 0. Para 10.000 flechas, já levou 0,3 segundos, ou seja, 3 décimos de segundo. Tá? 3 décimos de segundo. E foi 3 décimos todas as vezes. Então a média deu 3 décimos também. E quando foi 100.000, ó, aí você já começa a perceber que varia um pouco. Ó. Desde o menor tempo, 29,4, até o pior tempo, 33,6. Né? Mas fazendo a média desses 10 tempos aqui, deu 30,6 segundos. Certo? Então, nas máquinas que a gente tem hoje em dia, elas não são dedicadas, elas só estão rodando o seu programa. Né? Elas existem outros processamentos sendo feitos ali pelo sistema operacional, depende, é multitarefa, o que está rodando, entendeu? Tem o antivírus, tem o vírus, tem tudo lá, né? Então isso acaba afetando o desempenho. Quando é uma entrada muito pequena, essas variações são mínimas. Elas estão lá, mas elas são da fração da fração da fração de segundo. Então, na hora que você, né, arredonda ali, vai dar 0.
Mas à medida que a massa de dados fica muito grande, a quantidade de trabalho aumenta e o acumulado dessas variações fica grande também. Ó. Por isso que aparece no último aí, ó. É o mesmo programa rodando na mesma massa de dados. Entendeu? Mas você já começa a perceber variação. Porque ela existe. Só que quando o conjunto de dados é muito pequeno, essa variação é minúscula. Então ela nem é perceptível. Né? 30,6 de média. Certo? E aí, submeti lá no Pratique da UBI. E bad news, ok? Resultado, né, o relatóriozinho da minha submissão. Né? Problema arco e flecha. E eu fiz 20 pontos com aquele programa de 100 pontos que eram possíveis. Entendeu? Quer dizer, eu fiz 1/5 só dos pontos com aquele programa que está certo. Aquele programa, para esse problema, é eficaz. Por quê? Porque ele resolve o problema corretamente. Mas eu só consegui 20 pontos. Por quê? Ó? Repare que o site lá testou com uma bateria de 5 conjuntos de testes. No primeiro conjunto de testes tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casos. E quando ele põe pontinho aqui, ó, é resultado correto. Ó. Então, para aquela bateria de 14 casos de teste iniciais, o meu programa acertou todos. E foi ali que eu fiz 20 pontos. Aí ele foi tentar com uma outra bateria que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos de teste novos. Os 2 primeiros passou bem, ó, resultado correto. Mas do terceiro em diante, ó, deu esse T aqui, ó. E o T, ó, é tempo limite excedido. Ou seja, o meu programa estourou o tempo para calcular a resposta. Demorou mais do que devia. Por quê? Ó? Porque para esse problema, ó, o tempo limite é 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então, cada caso tem que ser resolvido dentro de 1 segundo, no máximo. E você viu lá que quando o N era muito grande, perto dos 100 mil, chegava em 30 segundos. Entendeu? Então, ó, eu estourei o tempo em todos os outros casos. Por quê? Porque era caso grandão. Não era caso pequenininho. Os pequenininhos, meu programa funciona bem. Mas na medida em que a quantidade de flechas vai aumentando, repare o que eu faço lá. Ó. Eu recebo uma flecha, eu vou comparar cada flecha anterior com ela. Entendeu? Então, se for 100 mil flechas, na hora que eu recebo a última, né, eu tenho que comparar ela com 99 mil flechas anteriores. Isso toma tempo. A hora que eu recebo a penúltima, eu tenho que comparar com 99.998. Vai acumulando o tempo que leva. Aí estoura o tempo. Entendeu? Então a minha lógica está correta, ela funciona, mas ela não é eficiente. E aí, entendeu? A minha solução, né, que está tão bonitinha, né, tudo organizadinha lá, ela não me dá a pontuação total do problema. Tá certo? Esse time limite exceeded, esse tempo limite excedido, né? Eu podia ter um palpite dele, ó, na hora que eu olhasse esse 10 a quinta. É flecha demais, cara. 100 mil. Para fazer aquela lógica que eu fazia
de comparar com todo mundo anterior. Entendeu? Complicado. E, nesse caso, ó, na UBI acontece isso aqui, ó. Às vezes vem, ó, informações sobre a pontuação. Se você olhar, ó, tá aqui, né, ó. Ó, entrada, saída, restrições e, ó, informações sobre a pontuação, ó. Não é todo problema que tem, mas esse aqui tinha. E ó o que ele está falando, ó. Em um conjunto de testes somando 20 pontos, N, que é a quantidade de flechas, é menor ou igual a 10 à quarta. Então, repare, ó, é 10 mil flechas, mas o máximo é até 100 mil. Então, aqui você já tem. Por que o cara está falando isso para mim? Entendeu? É porque para processar o total, tem que ser um algoritmo muito eficiente. Se for um algoritmo meia boca, que nem o que eu fiz, né? Você vai ganhar 20 pontos de lambuja. Se tiver certo, você vai ganhar 20 pontos de lambuja. Entendeu? Então, geralmente, quando vem isso, informações sobre a pontuação, para um caso de teste assim, é 10 pontos. Para um caso assim, é mais 20 pontos. Certeza, cara. Você vai ter ali alguma situação. Se você não fizer um algoritmo muito bem bolado, ele vai dar erro de tempo limite nos casos mais volumosos, né? Nas entradas mais volumosas. Entendeu? Então, se você é um cara mais inocente, de repente, num problema desse, você gasta um tempão no começo lá, para depois ver que não dava certo. Se você é um cara mais malandro, um cara mais cascudo, um cara que já tem uma certa noção, já praticou, né? Já viu o cursinho da UBI aqui, etc., você já tem esse desconfiômetro. Opa! Então, esse é um problema que você já não pega ele de cara para fazer, a menos que você seja um cara que tenha de cabeça a resposta para isso aí. Uma dádiva dos Uma ninjas. solução super eficiente. Geralmente não é o caso. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer os outros que são mais fáceis, que também vão dar 100 pontos, que nem esse problema dá. Entendeu? Aí você fez um lá super fácil, 100 pontos. Fez um outro lá não tão fácil, mas ainda que dá para fazer, mas 100 pontos. Já deu 200. Ah, sobrou um tempo. Aí você, malandro, já sacou esse negócio aqui, você faz esse aqui para ganhar, para beliscar mais 20 pontinhos ali de, entendeu? De lambuja para você. Que para quem já resolveu dois problemas, 20 pontos já faz diferença. Por quê? Porque no desempate lá na classificação já faz uma diferença grande. Agora, o que você não pode é entrar de gaiato num problema que nem esse, ignorar esses sinais de perigo, né? E fica perdendo tempo nele e deixa de fazer outros problemas mais fáceis, mais tranquilos. Entendeu? Tem que ter essa malandragem, tá? E a situação ainda piora, né? Ó, já tivemos enunciado complicado, dependia de fórmula, a implementação da fórmula dependia, de repente, de você conhecer alguma função para raiz quadrada, alguma coisa assim. Apesar das coordenadas serem inteiras, a distância é real, né? Problema do tempo limite ainda pode ser pior, ó. Ai, ai. Por quê? Se você parar para pensar em uma coisa que você deve fazer, qual que é o maior valor que você pode ter que imprimir no final lá? Qual que é a maior penalidade possível, né? Bom, a maior penalidade possível vai acontecer quando o caso for em 100 mil flechas e o cidadão atirar a flecha cada vez mais longe do centro do alvo. Então, nesse caso, cada flecha vai pagar, né, a maior penalidade possível. A penalidade da primeira flecha é 0, da segunda flecha é 1, da terceira flecha é 2, né, da enésima flecha é n menos 1. E aí você somou tudo isso. A penalidade da última flecha, que seria a mais longe de todos, seria 99.999.
Então, imagina que você foi somando todos os inteiros de 0 até 99.999. Esse seria o pior caso. Vai dar um total de 5 bilhões e 50 mil de penalidade. E 5 bilhões não cabe no inteiro de 32 bits, no inteiro de 4 bytes. O maior valor que cabe lá, se for um inteiro com sinal, é 2 bilhões 147 milhões de alguma coisa. Se for inteiro sem sinal, é 4 bilhões e alguma coisa. E nós estamos falando aqui de 5 bilhões. Então, dependendo da linguagem que você está usando, tem que ser um tipo inteiro de 64 bits, que não é o default, de repente. E você tem que pensar nisso. Entendeu? Se for no Python 2, você tem que pensar nisso. Se for no Python 3, já não precisa. Por quê? Porque o inteiro padrão lá é de 64 bits. Entendeu? E C, dependendo da plataforma, também vai dar essa diferença. Daí vai ter que ser explicitamente long. Entendeu? Então, repare, quantas coisinhas tem para errar nesse problema? Quantas dificuldades, quantos pontos de dificuldade aparecem? E muitos deles são bem sutis. Não são evidentes, óbvios, escancarados. Entendeu? Então, você tem que ter essa malandragem para você evitar essas cascas de banana. Isso é importante, tá? Então, o grau de dificuldade é uma coisa que a gente tem que aprender a estimar. Qual que é o grau de dificuldade desse problema? Né? E tem vários fatores que você deve considerar. Né? Primeiro, né, é o enunciado, entendeu? Às vezes o problema tem um enunciado confuso, né? O texto que vem lá é complicado, é duro de entender, porque foi mal redigido, ou porque o problema mesmo é complicado. Se o problema é muito complicado, não tem muito milagre para você fazer ali na língua portuguesa, entendeu? Então, a simplicidade do enunciado é um elemento dificultador ou facilitador, dependendo aí do caso, tá? O nosso problema aí nós vimos que ele não é certamente o enunciado mais simples que nós já vimos, né? Então, a característica do enunciado, né, ser confuso ou complexo aí o entendimento é um elemento que agrega dificuldade para o problema, tá? A resolução do problema pode depender de fórmulas específicas que não conhecemos ou dominamos completamente. Nesse problema do arco e flecha tinha a distância do ponto no plano, né? Mas tem problema, bom, problemas de geometria todos têm fórmula, né? O que é complicado, né? Tá certo? Se você está se preparando para maratonas, onde você então tem acesso a material de consulta, a minha dica já cria lá a sua colinha, né? Que a gente não chama de cola, a gente chama de notebook, né? Já põe algumas fórmulas aí, tipo essa de hoje. Por quê? Porque você vai precisar, e daí você não precisa ficar caçando a fórmula, já está ali, né? No jeito. Mas problema de análise combinatória, de probabilidade, tem fórmulas, entendeu? Teoria dos números, tem algumas fórmulas que são interessantes, entendeu? Agora, é OBI. Bom, OBI, cara, não tem jeito. Então você tem que praticar bastante, pegar problemas, né, variados e algumas fórmulas você tentar memorizar. Que tipo de coisa costuma aparecer com frequência? Entendeu? Se você praticou bastante, você começa a perceber. E aí você, já malandro, né? Já trata de guardar essas fórmulas aí na cabeça. Porque senão, não adianta. Você entendeu o enunciado, mas não vai virar, né? O problema pode ser difícil porque é complicado de gerar novos casos de teste. O que é gerar
casos de teste seus. Não é só bolar as entradas. Você tem que bolar as entradas válidas e calcular a resposta certa. Por quê? Porque daí na hora que o seu programa testar com aquilo, você consegue ver se a resposta que ele está dando bate com a resposta esperada. E acontece que às vezes tem problema que você gera os dados de entrada válidos, mas é difícil de você calcular na mão ali a resposta certa, dependendo da natureza do problema, entendeu? E aí fica complicado. Você não dá uma resposta ao seu programa, você não sabe se aquilo lá tá certo ou errado, né? Tem problema que a entrada pode ser muito grande, então é ruim de você criar a entrada, né? De casos de teste bons, mais volumosos. Não dá tempo para você gerar, daí você tem que fazer um programa que gera um arquivo de saída para você poder entrar no outro programa. Aí não dá, não tem o Excel lá para você gerar caso de teste fácil. Então, entrada pode ser muito grande. Então o que acontece? Você consegue entender enunciado, tal, fazer, mas você não vai conseguir gerar bons casos de teste. Então você sempre vai estar meio na corda bamba. Por quê? Porque como você não conseguiu testar para valer em casos mais críticos, de repente pode ter mais chance de estar dando um erro ali. Entendeu? Erro de execução, de repente até. Né? A resolução pode exigir conhecimento que você não tem. É um problema lá que envolve algum cálculo, que depende de cálculo, de análise combinatória, que nem eu falei. Aparece de vez em quando. E você não tem base para isso, entendeu? Então, então não dá, né, cara? Você não vai conseguir inventar uma fórmula na hora lá, né? Geralmente. Entendeu? Ah, é um problema que eu preciso modelar isso aqui como um grafo para poder processar. E você não entende lhufas de grafos. Entendeu? Então, não está para o seu bico ainda esse tipo de problema. Você precisa amadurecer um pouco mais, precisa treinar, precisa, né, evoluir um pouco mais como competidor para poder encarar esse tipo de problema. Ou então o problema pode exigir um programa que é muito código, entendeu? Às vezes não é nem um programa difícil de fazer, mas é um programa trabalhoso de codificar, enfadonho. Geralmente é problema de simulação, né? Que às vezes é um joguinho, é assim, assim, assado, e aí você tem que fazer um programa que simula o processamento daquele joguinho para poder dar a resposta. E aquilo ali vira um puta monte de código, entendeu? Então é trabalhoso, gasta tempo, entendeu? Então, não é que o problema de repente é difícil de, né, de entender, de bolar, mas é um problema difícil de você terminar no horário, porque é muito código, entendeu? Então tem essas coisas, entendeu? São elementos que costumam afetar o grau de dificuldade do seu problema, tá? Então a gente espera, né, que você desenvolva uma habilidade importante, que é essa habilidade de você olhar o problema e já conseguir estimar esse grau de dificuldade, ok? Por quê? Porque numa competição nós precisamos resolver os problemas mais fáceis primeiro, entendeu? Imagine lá aquele problema do arco e flecha, valia 100 pontos. Tá, e na mesma prova tinha um problema baba que também valia 100 pontos. É 100 pontos igual, cara. Entendeu? Aí você se matou para fazer o do arco e flecha, para ganhar 100 pontos, quanto com bem menos esforço você podia ter resolvido o outro problema lá que também dava 100 pontos para você. Entendeu? Então, se você é um cara malandro, você bate o olho no arco e flecha e fala: putz, isso aqui é complicado, hein? Isso aqui é chato, hein? Então você já nem perde muito tempo com ele logo de cara. Você vai olhar melhor para os outros, daí você enxerga aquele mais fácil.
resolve aquilo, e aí, de repente, você vê, tem até mais tranquilidade para depois, no final, tentar fazer alguma coisa com o arco e flecha, para ganhar aqueles 20 pontinhos de repente, entendeu? Tá? Mas a gente precisa, na competição, é pontuação. Resolver o problema mais fácil primeiro. Por quê? Porque garante pontos e tranquiliza você, competidor. Dá uma acalmada na hora que você tem um probleminha lá que você sabe que ele tá resolvido, entendeu? Que tá meio garantido aquele ali. Aquilo ali, isso aí, do ponto de vista psicológico, durante a prova, é importantíssimo, entendeu? Na maratona é até mais importante, por quê? Porque na maratona você tá aqui com o seu time, os outros times estão perto de você, e conforme os caras vão acertando o problema, eles vão ganhando balões, e você não ganhou nenhum. Então, a hora que você ganha o seu, né, é, é um alívio, não é? Entendeu? Então, resolver os problemas fáceis é bom até por esse aspecto psicológico, tá? Então, ao iniciar a prova, devemos rapidamente dar uma olhada em todos os problemas, geralmente tem uns 4 ou 5 problemas que tem na prova, né? Então não é uma quantidade muito grande na UBI, e classificá-los por grau de dificuldade, entendeu? Já dá uma olhada geral, não perde mais do que 5, 10 minutos fazendo isso, entendeu? Dá uma batida de olho e, problema tal, né? Eu sugiro que você dê uma notinha para ele de 0 a 5, 0, né? É o problema baba, é um problema super fácil. 5 é o osso do osso, é o hardcore mesmo. É aquele problema que, para você fazer, você ia ter que deixar o fígado ali na mesa, ou nem assim, cara, entendeu? Nem assim. Era impossível você fazer. Então, é o branco, o preto, né? E daí o 1, o 2, o 3 e o 4 são os tons de cinza aí, né? O 1 é um problema fácil, não tão fácil quanto o 0, entendeu? O 4 é um problema difícil, mas também não tão difícil quanto o 5, né? Então você cria, né? Essa escalinha e, e já põe ali. E de repente, para cada problema ali, você observou ainda mais alguma coisa, você escreve do lado. Depois a nota dele ali e alguma observação do lado. Mas isso naqueles 10 minutos iniciais. Entendeu? Repare que essa habilidade é uma habilidade que você espera de um bom profissional. Você foi lá no dentista, né? Sua boca podre abriu lá. O que você espera do dentista? Que ele olhe aquela coisa horrorosa, né? E fale para você quanto vai custar, ok? Algum tipo de dificuldade que vai ser encontrada ali e quanto tempo vai levar. Para daí você poder decidir se vai fazer ou não aquele tratamento. Levou o carro, a moto, sei lá o que, na oficina. O que você espera do mecânico, de um bom mecânico? Que ele fale para você o problema do carro, a dificuldade que tem, quanto vai custar e quanto tempo leva para ficar pronto. Entendeu? É isso que você espera. Entendeu? Vai no médico. Você vai lá, fala lá, conta as suas mazelas, né? E aí você espera dele o quê? Um diagnóstico, falar isso, o tratamento é assim, assim, assado, vai custar tanto, vai tanto tempo você vai ficar bom, ou vai morrer em casa, entendeu? Então, você quer, o que você espera de um bom profissional é que ele, sem ter posto a mão na massa, avalie inicialmente, de uma maneira realista, o trabalho que tem para ser feito. É disso que nós estamos falando aqui. Para fazer esse programa, para resolver isso aqui, é fácil ou difícil? Vai levar muito tempo, vai levar pouco tempo. Entendeu? É esse tipo de habilidade. Tá certo? Então é por aí. Na preparação, né, como diria Romário, né, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, na prova, você sempre vai dar prioridade aos problemas mais fáceis. E vai do mais fácil
para o mais difícil, né, na medida do tempo que você tiver. E sempre vai ter um problema mais fácil na prova. Sempre vai, tá? Pode ser conforme o seu nível, para você seria o problema mais fácil, pode ser um nível 0, pode ser um nível 1, ou dependendo, um nível 2. Mas sempre tem. Também vai ter um nível 5 lá. Sempre tem. Entendeu? O negócio é você separar o joio do trigo, enxergar ali, entendeu? Quem é quem. Né? Para não ficar perdendo tempo com o problema que parece despretensioso, mas que lá na frente é um puta de um nó para você resolver. Você perde tempo nele, enquanto você podia estar gastando com o problema mais fácil. Né? Agora, nos treinos, você tem que variar um pouco. Você deve resolver frequentemente problemas fáceis para você ganhar ritmo à medida que você vai, né, resolvendo problemas. No primeiro momento, quanto mais problemas você resolve, é bom. Por quê? Porque você vai melhorando o seu entendimento do processo, né, e vai ficando meio automático para você a dinâmica de resolver um problema, né? E você vai ganhando confiança, porque eu consigo resolver. Essa confiança é importante para manter você motivado, né? Agora, você tem que também tentar resolver regularmente problemas mais difíceis, aquele problema que você vai sofrer com ele, aquele problema que vai te encher o saco, aquele problema que você vai, entendeu? Passar nervoso com ele. Você não pode nem só ficar com o problema fácil, por quê? Porque você não progride, porque você não melhora, porque você não cresce, né? É mais do mesmo o tempo inteiro, então isso aí é ruim, né? Mas você não pode também ficar só pegando problema a osso, por quê? Porque é fácil de desmotivar, entendeu? Você precisa variar um pouco, faz um pouquinho fácil, pega um difícil para fazer. Aquele difícil, às vezes, você vai levar 2 semanas para resolver, porque fuça aqui, fuça ali, tenta uma coisa, tenta outra, sofre um pouquinho, entendeu? Mas é nesses caras que você está subindo de nível, entendeu? Então você tem que variar um pouco, fazer um balanceamento, para não perder a motivação, né? Para manter ritmo, mas também para aprender coisas novas também. Tá certo? Bom, finalmente, ó, para quem tem acesso no Teams, eu liberei essa tarefa que tem esses 12 problemas já caíram em UBI, esses 12 problemas estão lá no site do Pratique, né, na seção Pratique do site da UBI, tá certo? E eu quero que para cada um deles dê uma analisada e atribua uma nota de 0 a 5 para cada um deles, tá certo? Aqui nesse caso você não precisa fazer em 5 ou 10 minutos, né? Gaste um tempo maior, entendeu? Eu não estou pedindo para você resolver o problema, né? Passar lá. Eu estou pedindo para você dar uma estudada no problema e tentar identificar, com base nesses critérios que eu falei antes, qual seria para você um grau de dificuldade realista. Tá? Tem problema aqui que é mais fácil, tem problema aqui que é mais difícil, tá bem variado, né? E seriam problemas para você, segundo a sua capacidade neste momento, quanto que seria a nota de 0 a 5 para cada um deles. Entendeu? Lembrando que o 0 seria aqueles que você pegaria logo de cara para fazer, né? Os primeiros para fazer naquela prova, e quanto maior o número dessa nota, seria mais para o fim. Tá certo? No nosso próximo encontro, eu vou pegar esses caras e vou comentar. Daí você vai poder ver se a sua avaliação inicial está mais ou menos dentro do esperado por você mesmo, ou se você deixou passar alguma coisa ali, de repente um problema que você achou que era difícil, na verdade seria mais fácil, um problema que você achou que era fácil, na verdade de repente seria mais difícil do que você estava esperando. Tá? Então nós vamos, no próximo encontro, né, o 5º encontro, nós vamos comentar a respeito do grau de dificuldade desses problemas aí.
tá bom? Então, por hoje é isso, tá certo? Vocês têm aí uma semana para brincar com esse negócio, gasta o tempo com isso aí, né? E a semana que vem a gente conversa, tá bom? Isso aí, tá certo? Obrigado pela participação, né?